Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast, falando aqui direto de Santa Maria, do Meet Camp RS. Eu sou o Armindo e comigo o Bruno. Buenas, vamos que vamos. Vamos lá para mais um episódio, Bruno. E hoje vamos falar com o cara que coloca, né, a mão na massa mesmo. Esse cara aqui é feríssima num monte de coisa. É poliglota, polivalente, né? O cara faz de tudo um pouco, mas é o mestre do hambúrguer. André da Trato, Boa. Satisfação estar contigo aí, Baita mestre. prazer pra mim estar aqui com vocês, pô. É um universo que eu tenho me aproximado, gosto muito. E, pô, um prazer estar aqui com vocês. Já acompanho o podcast, já acompanho alguns amigos aqui. Eu curto muito o papo, boto no carro e pego a estrada ouvindo. Gosto muito. Obrigado pelo convite, obrigado. Show. Legal. A gente que agradecer. Obrigado mesmo, André. Quando eu falei com ele, ele falou, não, cara, vamos lá, já acompanho vocês e tal. Vai, tá bonito o evento e agora há pouco tava assando os hambúrgueres aí pra nós, né? E tava espetacular. Pô, obrigado, fico muito feliz. É uma baita responsa, né? Assar pra quem já gosta também. Se assa pra quem não conhece nada, todo mundo acha maravilhoso. Pra quem conhece é mais difícil. Com certeza. E foi só o teu prato, né? Porque os outros, ontem a gente teve aqui, tava meio compartilhado. Ele tinha 2, 3, né? E hoje foi só... Só eu servindo a tropa inteira. Quantos hambúrgueres, mais ou menos, aí? Cara, eu acho que foram 240 hambúrgueres, 250 hambúrgueres, mais ou menos. Meu time tava muito forte, né? O Thiago Popoto tava ali comigo, o Campeiro, o Thiago Campeiro também tava me ajudando, fora os meninos do staff ali, que mandam bem demais também. Fica no meu nome, mas quem manda bala é os meninos mesmo. Maravilha. Baita. Agradecer só ao nosso parceiro, pagar uns boletos aqui. Agradecer aos nossos parceiros que fazem o Pé no Barro acontecer. Agradecer a Rincão Garopaba, que é a parrija lá de Garopaba e nosso apoiador aqui que trouxe o Pé no Barro aqui pro Meet Camp. Também Saleiro. Saleiro, né, que é uma loja espetacular aqui de Santa Maria. Saleiro, Empório e Churrasco. Então você que tá em Santa Maria, que também quer comer uma carne de boa qualidade, ou você que tá em Garopaba, tá passando por Garopaba, quiser também comer uma carne de boa qualidade, é só entrar em contato com esses nossos parceiros, a Rincão Parrija, @Rincão Garopaba, e o Saleiro aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, @Saleiro Empório e Churrasco. E também os nossos parceiros aí mais tradicionais, a CIA Brasil, CIA Cerveja Inteligência e Agronegócio, a San Esteban e também a Inex 360. Sigam os nossos parceiros e contratem os serviços ou comprem os produtos deles. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Bora lá, Bruno? Bora. Diferente lá da Trato Butcher e das outros negócios, aqui no Saleiro, lá tem a simpatia. Aqui no Saleiro o dono que é meio antipático assim, né, cara? Que bruto, seco. Meio secão. Aí é bom quando ele não tá, tem que olhar o Instagram lá. O dia que o Douglas tá viajando, aí tu vai na loja, compra carne, é bem atendido. O dia que ele tá, que não é muito bom. Tá nos ouvindo aqui, estão sacaneando ele, que ele tá parceiraço, Douglas. Andrezão, como é que é essa loucura toda aí, cara? Faz de tudo um pouco, viaja o mundo todo, faz, sei lá, música, podcast, dá curso de consultoria de hamburgueria, tem hamburgueria, que mais? Pô, cara, eu faço muita coisa mesmo ao mesmo tempo, todas elas têm sinergia, né? Eu acho que uma coisa, todo mundo me pergunta isso, como fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu falo que é só fazer tudo mal feito. Mas, na verdade, é o lance de tudo ter um pouco de sinergia. Se não tiver uma ligação, uma coisa na outra ali, complica muito. Eu acabei... Muita gente me conhece pelo hambúrguer, pelo churrasco, agora também por açougue, que, né, é tudo no mesmo espaço. Pelo Burger Crew, que é uma empresa de evento que ensina o Brasil inteiro tentando profissionalizar o mercado. Mas, na verdade, o que eu acabei gastando muita energia é em gerir pessoas, porque eu descobri muito rápido que não adiantava eu saber nada sobre hambúrguer se não tivesse gente para tomar conta para mim. Não adiantava saber nada de açougue se não tivesse gente para tomar conta para mim. Então, eu comecei a gastar muita energia com isso. Então, o segredo é levantar gente capacitada para fazer por você e meio que replicar o que você pensa. Então, aí trabalhando a cabeça das pessoas para as pessoas entenderem primeiro o seu ideal, né? Então, acho que foi onde eu gastei muita energia para fazer tudo o que eu faço, que foi basicamente a tua pergunta, é levantar gente a fim de cumprir o teu propósito junto contigo. Sozinho é sem chance, não dá para fazer. Hoje a Trata, eu tentei fechar esse circuito, né? Que a gente sempre tem um problema, né? Então a gente faz desossa, a gente separa o que é corte do dia a dia, colchão mole, colchão duro, etc. E põe no balcão, tem um balcão de atendimento de dia a dia. Os cortes especiais vão para a boutique, que também é no mesmo espaço. E as outras coisas eu destino tudo para o restaurante. Então eu tenho todos os pratos são pensando em aproveitamento de carcaça. Então eu tenho uma porção de bolinho, aproveitamento de carcaça. Eu tenho hambúrguer, aproveitamento de carcaça. Tenho kafta, aproveitamento de carcaça. Eu tenho parmegiana, aproveitamento de carcaça. Então eu vou jogando os pratos no meu restaurante que me fazem aproveitar melhor. E coisas que eu não consigo jogar para o restaurante eu ponho no balcão do dia a dia.
Então eu crio o espeto, o bratiola, enfim, coisas assim para tentar fechar esse circuito, para tentar ganhar dinheiro. No fim, a gente só consegue ganhar dinheiro se a carcaça der aproveitamento, né? Então todo o trabalho é em cima disso. Esse é o grande desafio, assim, conseguir destinar para dar vazão em todos os... Porque às vezes, dedicar às vezes isso é na verdade, uma pergunta, né? Isso é mais por necessidade do público, por exemplo, assim, não, o pessoal que vem aqui comprar carne, às vezes quer ver outras opções ou experimentar outras coisas, ou é por necessidade do negócio. Cara, eu tenho que fazer de tudo um pouco, assim, porque senão essa conta não fecha. Eu comecei só com hambúrguer. E aí, assim, o que eu comecei a reparar? Eu ouvia muitas das pessoas assim, pô, Andrezão, hoje a gente vai sair para comer uma pizza, mas amanhã a gente vai lá, hoje o pessoal tá afim de pizza. Aí depois você fala, pô, hoje a gente vai sair para comer tal coisa, que o pessoal, meu filho tá afim de churrasco. Eu comecei, pô... Não chega o dia do hambúrguer, não. E você vira só o hambúrguer, tá ligado? Então eu comecei a me preocupar com isso. Eu comecei a olhar e falar assim, pô, a gente já tinha passado uma crescente muito grande do hambúrguer, né? O hambúrguer deu uma disparada e todo mundo virou aquela... Ficou meio paleta mexicana, assim, né? Deu um boom, abriu muita hamburgueria na pandemia. Pós-pandemia, a gente começou a ver marcas fechando. Quem não criou marca, né? Quem só começou a vender hambúrguer não criou uma marca, não aguentou o processo pós-pandemia, que foi muito duro. E aí eu pensei, pô, eu preciso diversificar, eu preciso atender mais gente. E hoje, muitas coisas foram por necessidade, como eu disse, de aproveitamento, mas algumas coisas foram pensadas. Algumas coisas são gatilhos para trazer público para dentro, outras coisas são gatilhos para... visual de cardápio. Por exemplo, eu tenho um prato no cardápio que eu nem quero vender. Eu boto um prato lá muito caro, mas depois que o cara olha o preço muito caro, todos os outros preços ficam um pouco mais barato. Então, estratégia de cardápio. Então, tem pratos que são para isso, mas tem pratos que são a necessidade de eu olhar e falar assim, pô, não é toda família que o cara quer comer hambúrguer no almoço, mas a molecada às vezes quer. Então, eu vou ter pro cara comer um arroz, feijão, vinagrete, farofa, com espetinho ali, e o moleque come hambúrguer. Então, às vezes, eu olho na mesa, tá essa grande variedade, assim. Todo mundo come o que quer comer. Então, pô, eu quero isso. Onde nós vamos? Pô, o único lugar que tem tudo isso é na Trato. Então, eu consegui juntar a galera, juntar a família. E esse é um público que eu gosto muito de atender, particularmente. É um público que não te traz problema, não te gera desrespeito, não tem problema com a equipe. É um público que paga, que consome. Então... Eu fui juntando as duas coisas, tá? Necessidade e movimento de mercado também. Eu olhei que eu achei que precisava fazer essa junção, sabe? A Trato tá onde em São Paulo? Hoje eu tô longe, assim, né? A galera acha que São Paulo é complicado, porque São Paulo é 2 quilômetros, dá 1 hora, né? Pra você rodar. Mas eu tô na Zona Norte, próximo ao Horto Florestal, Serra da Cantareira ali. É bem extremo o norte da cidade, assim, mas é um lugar muito gostoso, porque é muito próximo da serra, né? Então, ela gera um clima assim, diferente, uma galera que gosta de passear com o cachorro na rua, de andar de bike. É mais legal. Bairro, assim, mais tranquilo, tem essa convivência local ali. Apesar de ser uma avenida muito movimentada que eu tô ali, que eu tô na Maria Amália Lopes de Azevedo 629, é uma avenida bem movimentada. Mas, assim, aos redores, muito condomínio fechado, vai 3 quilômetros para trás da loja, muita chácara. Então, eu brinco que o pessoal tem problema no grandes centros, todo mundo tem problema com barata, com rato e, cara, tem que pôr tela em tudo e tem que manter em dia a detetização, caramba. Eu tenho problema com saruê. Não sei se vocês nem sabem o que é saruê. É o que o pessoal no Nordeste chama de timbu, que é tipo como se fosse um gambazinho. Pô, eles vêm pelos telhados, por causa da serra. Então, vira e mexe, tem que tirar um dentro da loja. Aparece. Que é um problema diferente, mas justamente por estar ali muito pé de serra, sabe? É muito legal. Cara, e o teu negócio hoje, isso que tu falou, ele tem um pouco de tudo, tu foi construindo ele e um dia eu vi falando assim, uma coisa que me marcou, né? Eu faço muito prato comecei a fazer umas paradas lá pro cara que faz na Air Fryer. Eu digo, cara, que loucura essa sacada do cara. Porque o meu público é diferente. E a gente tem falado muito isso do público consumidor da carne, né? Que não é só o churrasco. O churrasco é uma parte, é a rainha do negócio, né? Sim. Que a gente adora e que junta todo mundo. Mas o consumo da carne como um todo, ele tem N caminhos, né, cara? E aquilo me marcou, cara. Tipo, não, meu público, ele bota na Air Fryer e faz. Digo, cara, a sacada do cara... Eu acho que, na verdade, está muito associado a hábito de consumo, sabe? Eu comecei a reparar, por exemplo, quando eu era muito pequeno, pô, domingo é dia de comer na casa da avó. Aí junta, né, pô, mesão, 12, 14 pessoas para comer. E aí eu comecei a ver isso diminuir, porque, pô, você olhava no restaurante, a galera ia, mano, máximo 4 pessoas, sabe? Muito difícil, uma mesa de 6, 8, muito difícil. A galera sempre 3 pessoas, 4 pessoas, 2 pessoas. Aí você começa a reparar, pô, onde tá essa galera, né? Então...
Eu comecei a observar que churrasco, o nego passava pra comprar as coisas, comprava pouca coisa, 1 quilo de carne, 2 quilos de carne. Eu falei, churrasco, 2 quilos de carne. Aí tem mais gente levando, não, tá só eu, minha esposa, meu filho e tal. Eu falei, pô, as famílias estão diminuindo, né? A gente tá acostumando a viver mais... Eu tava até lendo uma matéria, não sei se vocês chegaram a ver essa matéria, do hábito de vivência da nova geração. Os caras não estão querendo mais ir pra balada, não estão querendo mais virar à noite, né? Reduzir Os caras o estão fazendo álcool. happy hour, reduzindo o álcool e tal. Então são movimentos que a gente precisa olhar. E aí eu comecei a perceber que meu público parou de comprar cortes como costela, ponta de agulha, como costela gaúcha, porque é um corte que demora pra fazer. O cara não comprava mais cupim, pô, muito colágeno, demora. Então a galera só comprava coisa rápida. E aí se eu olhar no mercado, um monte de coisa pré-pronta. Pô, por que eu também não vou, né, seguir esse mesmo modelo e servir o pré-pronto para esse cara? E aí eu comecei a fazer costela, cupim, panceta, tudo isso pré-pronto para o cara finalizar em casa. E aí o cara fica fã, o cara fala, pô, eu vou chegar, em vez de eu comer um negócio que não é como era para ser, né, que só tem o nome tipo costela, então eu vou fazer uma parada real. E funcionou. Eu tenho esse público que hoje passa, pega, o cara bota na air fryer e vai tomar banho, né? Depois ele volta, já apitou, tá pronto. Então, tá ligado nesse hábito de consumo. É sempre legal, não, cara. Eu sei que é difícil, assim, porque a gente gosta de coisas que... Tem coisas que a gente não gostaria de ter que negociar dessa forma, né? Pra mim, costela tem que comer ali na hora, fogo de chão, tem comparação. Porque a gente tá aqui no sul, eu acho que até pro gaúcho, meus caras ficam bravos, né? Pô, mas vocês estão fazendo costela na air fryer, vocês estão de brincadeira. Mas tem muita gente, hoje em dia, a gente conversa e descobre uns quantos, cara, que já são adeptos da air fryer. E esse aí é o mito, dizer que todo gaúcho sabe assar carne, todo isso é mito. Tem, olha, Pitaco tem bastante. Já apareceu ali no fundo da air fryer, saltou lá, viu? Tem. Os caras vão aparecendo. Tá vendo? Como a gente descobre, descobre. Mas é isso, tá muito associado ao hábito de consumo. Eu sempre fui muito apaixonado por churrasco, mas tem hora que a gente tem que dar uma flexibilizada, porque senão você perde os caras, né? Isso é de São Paulo mesmo? São Paulo, nascido e criado. Meu pai é do Nordeste, né? Minha mãe é interior de São Paulo, mas sou nascido e criado em São Paulo. A cadeia toda, né, tem que entender essa mudança, né, cara, essa evolução, porque tem que consumir o teu produto, da maneira que vai ser, né, do formato, ou como ele vai, o preparo, porque senão vai consumir o produto do outro que vai atender as necessidades dele, de urgência, de quantidade, né, a praticidade e tal. Então Eu ia te perguntar assim, e da onde que veio essa coisa da carne, do churrasco? Porque São Paulo, não é aquele cara às vezes que do interior, ou que tem um tio lá que assa uma carne, ou sei lá, enfim... Minha história é muito engraçada nesse sentido, porque eu sou formado em farmácia, não tem absolutamente nada a ver. E antes disso, eu tenho uma criação cristã, então antes disso eu me formei em teologia batista, teologia presbiteriana. Eu era pregador mesmo, né? E aí eu comecei a trabalhar em farmácia, etc. Só que em 2015, quando minha mãe faleceu muito nova, então deu aquela... Minha mãe tinha 45 anos, então dá aquela parada na cabeça, assim, poxa, eu preciso procurar alguma coisa que me dê prazer, porque só trabalhar por trabalhar, a vida é muito, muito rápida, você começa a fazer essas reflexões, né? E aí, no mesmo ano, tava com um casamento marcado, viagem de lua de mel tudo marcada, minha mãe faleceu em maio, eu casei em julho e já viajei. E aí fui pra Argentina, só que fui pra Argentina com essa cabeça. Então cheguei lá e eu vi uma cena assim caótica, como era o hospital, né? Pouca gente tem noção de como é trabalhar dentro de um hospital. Mas aí eu vi dentro do mercado central, assim, uma parrilla, um monte de gente em volta e a galera se ferrando igual tava agora ali no hambúrguer, mas rindo, brincando, um tirando sarro do outro. A gente tava ali fora, um zoando o outro que tava nadando e zoando, brincando. Falei, cara, acho que eu quero essa parada, assim, eu quero essa vibe. Porque o hospital, ele meio que não te permite, né? Porque, pô, a galera tá ali, ninguém tá ali feliz. Então, por mais que pra gente é só trabalho, a gente tá ali trabalhando, as pessoas em volta estão no momento de... Ou estão visitando um parente. Ninguém vai pro hospital porque... Só tem um momento de felicidade que é o nascimento de alguém, o resto tudo... E é um andar do hospital, o resto do hospital ou é gente doente, ou acompanhando alguém doente, ou alguém com dor. Então a gente se limitava muito. E eu sou um cara sempre muito apaixonado por comédia, por palhaçada, por brincadeira. Então eu falei, pô, acho que eu quero isso. E aí voltei de lá com essa ideia, cara. Falei, bom, eu vou estudar. Eu sempre fui um cara muito, muito, muito focado, assim, de... Não consigo fazer as coisas muito mais ou menos. Eu tinha um podcast, inclusive, que chama Fat Food Show. E a gente fez, tem mais de 100 episódios no ar aí.
Depois assiste alguns, vocês vão dar risada. Mas parei justamente por isso, porque eu sentia que a minha entrega não tá como eu queria, sabe? E qualquer um que assistia falava, pô, a imagem tá legal, tá tudo bonito, episódio rendendo e tudo, mas eu queria mais e eu não sabia como fazer mais, e decidi, falei, não, então até aqui e parei. Porque eu não consigo fazer mais ou menos. Se chegar uma hora que eu falo assim, pô, meu hambúrguer tá mais ou menos, eu vou parar também. Então eu fui estudar, cara, enfiei a cabeça mesmo para estudar, fui me envolver com gente que conhece, porque eu acho que é um grande parte do processo, né? Esse network evolui. E aí, tô aí, tô nessa luta aí, só que você vai indo, né? Tô cada vez... Hoje já tô com o pé no barro aqui. E daí você voltou de lá e já abriu? Como é que fez? Não, eu voltei e fui estudar, fui entender. Só que a questão é, quando eu deparei com o que era o movimento da carne de qualidade no Brasil, ainda era muito distante do que a gente tinha lá. Mesmo em São Paulo. Mesmo em São Paulo. E distante para mim financeiramente, porque abrir um negócio de carne não é um negócio barato, né? Então, a chance de quebrar era muito grande, porque pô, você vai pôr uma grana ali, não é um negócio que as pessoas conhecem, não tem um movimento tão forte, você vai pôr um negócio, não funcionou, e a carne de qualidade você serve para um público muito seleto. E eu falei, pô, vou botar a carne de qualidade, se não funcionar ou não trouxer esse público, eu vou quebrar. E aí eu fui procurar alguma coisa que me desse o mesmo prazer e que fosse similar. E aí eu fui fazer burger na parrilla. Eu falei, o burger é mais democrático, tenho mais amigos com a condição financeira que pode comer hambúrguer a qualquer momento. Falei, bom, eu vou começar aqui vai ser minha porta de entrada. E aí fui fazer no fundo da casa da minha sogra, na churrasqueira que tinha lá, no improviso mesmo. E aí foi indo, fui ganhando gente, o pessoal gostando, curtindo e incentivando, e a gente foi crescendo. Abri uma primeira loja, a segunda, até chegar no formato que tá hoje, que aí já era o meu sonho. Muita gente não entende, fala, por que você não expandiu só burger? É que muita gente não sabe dessa história para trás. O sonho era a carne já. Então eu fui construindo para chegar na carne. E também para mim na época não fazia muito sentido. Eu fazia um hambúrguer na parrilha por gosto. Mas você pensar só em hambúrguer, montar um negócio só para hambúrguer, não faz sentido o carvão. O carvão, você tem que ter mais coisa, sabe? Para um aproveitamento melhor. Então eu já desenhei tudo para chegar no açougue, no churrasco, na boutique, etc. Então foi meio planejado, mas demorou, né? Tá contando aqui resumido, mas demorou, um processo muito longo, né? De você conseguindo construir isso, principalmente para construir marca, né? Porque o pessoal fala muito em produto, mas cara, que tem gente vendendo produto ruim aí, ganhando dinheiro porque trabalhou bem em marca, não tá escrito, né? Então trabalhar a marca foi mais difícil, foi uma concepção que eu não conhecia, fui estudar mesmo para conseguir entender. Mas graças a Deus tá dando certo, tá funcionando. Cara, e como é que tu chega no Roberto aqui, começa a virar palestrante aí com ele, andando... Pô, minha história com o Roberto é muito doida, porque eu tava gravando o meu podcast num evento em São Paulo, e eu tava gravando com o Netão, um amigo comum apresentou a gente, conheci ele. Tava gravando com o Panhoca também, não sei se vocês conhecem o Panhoca, que é do universo da defumação. E o Panhoca conhecia o Roberto. E o amigo meu também, que é um dos meus sócios nos outros projetos, João, do Creme Americano, também conhecia o Roberto. E aí eles falaram assim, pô, Roberto, tem que gravar com o André e tal. Grava com ele o programa, não sei o que e tal. E aí o Roberto falou, só marcar. E eu achei, falei, pô, tá sendo simpático, né? Só marcar. Mas fui com a minha cara de pau, do tamanho do mundo. Depois mandei uma mensagem, falou, ô, mestre, vamos gravar e tal, não sei o quê. E ele falou, não, vamos gravar, bora, vamos, que dia que tu quer gravar? Aí eu marquei uma data em São Paulo, falei, pô, ele tá em Botucatu, vou marcar a data lá em São Paulo, ele não vai ir, né? Aí ele falou, eu tenho que ir na 4X, eu passo, a gente grava. Beleza, e ele foi mesmo. O mais engraçado desse dia, eu conto, as pessoas não acreditam, do lado de onde a gente gravava, tinha um boteco, né? E a gente chegamos cedo e falamos, vamos comer no boteco até o Roberto chegar, vamos almoçar. Treino no boteco pra almoçar, quem tava almoçando? Roberto no boteco. Comendo um pé-fão lá no boteco. Aí almoçamos junto e aí, naquele dia, assim, vocês devem ter esse mesmo sentimento, né? O podcast, ele é muito além do episódio. A gente senta na mesa pra bater papo, às vezes a gente sai da mesa e fala, puta, mano, não era amigo antes, né? Porque o podcast tem essa mágica, a gente conversa meia hora, 40 minutos e faz amizade na mesa, né? E aí depois saiu dali meu amigo. E o projeto era meio talk show, ele não era exatamente podcast no início. Ele era meio talk show, assim, e a gente, mano, muito fora da curva no sentido de muito fora do universo dele, né? De mais novo, fazendo piada, meio quinta série com alguns assuntos. E ele sério? E ele sério. Então, eu tinha um quadro que era o recado de alguém importante, né? Como se fosse um recado de alguém importante. E aí eu sempre botava as pessoas pra chorar, porque eu pegava alguém e falava, porque, pô, não sei o quê, alguma coisa bem arquivo confidencial do Faustão, sabe? E aí o do Roberto, eu tinha colocado um vídeo do Itamar, mas antes eu coloquei como se fosse um meme, um cavalo, um boi.
Aí ele ficou assim pra tela, assim, ó, olhando aquele boi, nada. Tipo, ele não entendeu que era uma piada, tá ligado? Aí ele ficou olhando, assim, constrangedor, sabe? Mas aí dali a gente... Não riu nada. Não riu nada, ele ficou assim pra tela. Tô imaginando a latinha dele que ajeitou. Aí ele fez, muito bom, muito bom. Aí, dali, acho que ele falou, esse menino é meio doido, eu vou... Aí a gente pegou uma amizade, cara, começamos a bater papo, muita cara de palminha também, de perguntar as coisas pra ele sempre muito solícito respondendo. E aí um dia eu mandei mensagem pra ele, falei, Roberto, eu quero ir com o meu sócio no Meat Camp, meu sócio é açougueiro, eu quero ir com o meu sócio no Meat Camp e tal. Aí ele falou, vem pro Meat Camp, que aqui a gente conversa e tal, não sei o quê. Fui com o meu sócio no Meat Camp e lá conversando, falando de hambúrguer, falando de algumas coisas com ele. Ele falou, na próxima edição quero que você palestre. Eu não sei se alguém falou pra ele e tal, do trampo que a gente já tava fazendo, porque eu mesmo tinha falado muito pouco. Eu falei, tá bom, vai ter responsabilidade, mas vamos, né? E fui me tremendo. E não sei por que cargas d'água, eu fiquei por último. Eu era a última palestra do último dia, assim. E por esse lado já achou mais... que não ia ter ninguém, né, cara? Bota esse cara por último, se dezembro, a metade já foi embora. Eu acho que foi isso. Bota esse cara aí, que se der ruim, né, mano? É o último, já acaba o constrangimento. Os caras já estão meio cansadão. Vai-se embora. Aí, nesse dia ficou todo mundo, cara. Eu lembro que eu acho que eu tava... Eu não lembro quem palestrou antes de mim, assim, mas era uma resposta, cara, muito bom, tinha palestrado antes de mim, assim, eu falei, nossa senhora. Aí fui palestrar, só que por ter sido pregador, ter estudado muito, eu tenho uma oratória bacana, então funciona, assim, dá pra levar. E aí eu sempre levo pra esse lado motivacional no final, eu falo muito de gente, muito de pessoas, falando da minha história e tudo mais. E aí eu fiz um encerramento juntando isso. Então eu falei a parte técnica, teórica ali do hambúrguer, que era a minha função naquela palestra, e levei a parte motivacional. Puta, eu acabei, assim, a galera curtiu. Você viu nos olhos das pessoas que a galera curtiu, assim, porque surpreendeu, né? Eu acho que a primeira palestra é até mais fácil, porque, assim, qualquer coisa que você entrega além do que as pessoas estão esperando já é surpresa. Então já foi legal, tipo assim, a galera falou, pô, o cara é bom. Agora tá cada vez mais difícil, porque a expectativa vai subindo, então tá ficando cada vez mais difícil. Mas aí nesse dia ele gostou, e aí ele chamou o Edu, que é meu sócio, que anda comigo também, mais esquisito que eu. Só que ele é do audiovisual e tal, e ele faz todo esse trampo. Hoje, inclusive aqui, ele vai dar uma palestra muito boa de audiovisual hoje. E aí ele falou assim, grava aí que eu quero fazer um vídeo. Falou pro Edu. Aí o Edu foi gravar, aí no vídeo ele fala... hoje o André entregou uma palestra muito técnica, teórica, não sei o que, tal, e eu quero convidar ele para ser palestrante fixo do Meat Camp e tal. E aí ficou, e aí tô com ele direto. Aí depois veio a sociedade no Meat Camp, etc e tal, cuido de algumas coisas dentro do projeto, mas de início foi só para ser palestrante, que para mim já tava muito legal, né? Já muito legal, dentro desse universo, conhecendo as pessoas ao redor dele ali, tá doido, muito legal. Sim, o cara que tem uma experiência. Cara, tu falou assim várias vezes, tu tem vários sócios, várias iniciativas. Quantos são hoje, né? Nossa. No que tem. E como é que faz a gestão disso, cara? Porque isso é uma das coisas mais delicadas. Abrir a barbada. Vamos, tem uma ideia, né? O que eu digo assim, enquanto não tá entrando um real, tá tudo jóia, sociedade maravilhosa. A hora que entra o primeiro real, a coisa começa... Como é que tu conduz isso aí, cara? Como é que são essas... Cara, obrigado, mano. Eu aprendi assim... Hoje, só para responder já de cara a tua pergunta, eu tenho... na Quarteiro são 3 sócios. No Burger Crew são 10. Então já vai para 13. Meat Camp o Roberto, 14. Fast Food Show mais 2, já vai para 14, 15, 16. Na loja mais 1, 17. Bom, acho que dá uns 19 no total, tá? Sócios. Todos os teus negócios têm sócios? Todos os meus negócios têm sócio. O que eu aprendi com sociedade, assim... Por que dá certo? Porque todos os meus sócios são braços que eu não tenho. Então, o que eu vejo a galera errar com sociedade, tá? Essa é a minha humilde opinião. O cara traz um sócio só, por exemplo, por grana. Pra mim já é o primeiro erro. Grana, banco. Vai no banco. O banco paga lá, te dá a grana. Mas vai acontecer lá, depois sujar teu nome pra você não pagar. Mas ele não fica teu sócio. Você paga, acabou a sociedade ali com o banco. Agora, quando você traz um cara pra dentro do teu negócio só por grana, cara, ele vira teu patrão, ele não vira teu sócio. Outra coisa que o pessoal faz é, por exemplo, eu sou um cara criativo, eu trago você para trabalhar comigo, você também é do criativo. Beleza, e quem vai fazer o ADM disso? E aí, mais uma vez, vai ter problema. Então, assim, eu sempre agreguei sócios para próximo que tinham funções que eu não sabia fazer. Então, por exemplo, meu sócio na loja é um açougueiro, que não é a minha. Apesar de ser um apaixonado, é um açougueiro de 30 anos. Então, eu não vou lá discutir com ele a desossa, tá ligado? Ele faz a parte dele e eu faço a minha do restaurante. E aí funciona. Um respeita a opinião do outro, não tem briga.
né? Por isso não, pela parte da... Por isso não. Então, todos os outros negócios eu tenho essa preocupação. Mas no final, assim, a dificuldade de gerir sócios... Mas no Burger são 10, como é que faz essa complementariedade? No Burger Grill são 10. Mas o que nós fizemos? A gente se dividiu como empresa mesmo. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que é o estratégico, outro que é operacional, outro que é marketing, então cada um na sua função. Então, por exemplo, a gente vai fazer... Eu tive uma ideia sobre marketing. Eu preciso levar pro Edu. O Edu é meu sócio lá. Edu, a minha ideia é essa, cara, não vai funcionar. Acabou, cara. Tem que pôr o rabo entre as pernas, não vai funcionar. O especialista é ele. E isso com todas as outras coisas. Então, esse aqui cuida de marca, esse aqui prepara evento, esse aqui compra passagem, fecha hotel. Então, a gente se separa assim. Mas, assim, no final das contas, o que eu vejo como maior dificuldade é que as pessoas acham que é mais fácil lidar com o colaborador, porque o colaborador você demite. O sócio você não demite. Só que, na verdade, sociedade é uma escola, para mim, mais bacana, porque você aprende a lidar com conflitos sem a opção de demitir. Então, você tem que resolver, sabe? Então, eu aprendi a observar muito as pessoas, aprendi a ler um pouco as pessoas, entender como eu consigo falar contigo sem mexer com o teu ego, como eu falo contigo sem te causar raiva. As pessoas precisam entender que toda ação tem reação. Então, dependendo do que eu te falo e como eu te falo, eu causo alguma coisa em você. Tem uma máxima da oratória que fala que 70%, né, de um diálogo é como fala. E 30% é o que fala. Então, assim, eu me preocupo muito em como falar as coisas, né? Eu brinco muito com o meu sócio é velha guarda do açougue, né? Então, ele é um cara muito mais sanguíneo, mais explosivo. Então, às vezes, ele tá certo. E com a faca na mão, né? E com a faca na mão. Eu brinco que ele aprendeu apanhando, então ele ensina batendo. Então, às vezes, ele tá todo certo. Eu falo, pô, na hora de você tirar 10, você tira 0. Porque ele vai comunicar na hora do se consagro, né? Na hora de se consagrar, ele dá a canelada, entendeu? Então, é muito mais forma de falar, é muito mais jeito. Então, a sociedade me trouxe isso, né? Eu acho que a gente vive... a gente tem a palavra política como muito negativa. Mas se você observar a articulação política, se ela for feita de maneira honesta, ela funciona. Então, eu sou muito político nos meus negócios, né? Eu nunca atravesso. Você vê uma frase que muda muito. Por exemplo, se tu é o especialista aqui em audiovisual, né, aqui do podcast, é você que cuida dessa parte. Eu viro pra você e falo, cara, eu tive uma ideia que eu tenho certeza que como tu é muito bom, tu vai me entender. Não é melhor nós trocar os microfones? Por assim, eu tô te levando uma opção já valorizando que você que sabe, tá ligado? Então as pessoas viram, você que é o bom, eu viro pra você, cara, tem que trocar, os microfones tá uma merda. Pô, já te ataquei, entendeu? Você fala, peraí, não tá uma merda, eu comprei. Então você, inconscientemente, você já pensa já assim. Defende, já defende a tua... Não, a merda não, a tua voz que é horrível. Não uma briga, entendeu? Então eu tenho muito essa preocupação de tomar cuidado de não ultrapassar a linha do outro, não ultrapassar o que o outro pensa. Eu sei que é uma dinâmica difícil. Mas você quer ver uma coisa que eu acho a maior loucura? E desculpa que eu falo pra caramba, me corta. Não, tá ótimo. Eu acho que a gente entendeu que o mundo não é mais analógico, que o mundo agora é tecnológico, mas não entendeu que as pessoas mudaram junto com tudo isso, né? Então não dá mais pra simplesmente virar pras pessoas e falar assim, ó, vai lá e faz isso, é uma ordem, né? Não é mais assim. Então hoje eu penso muito em como a pessoa vai receber o que eu tô falando e observar se a pessoa tá num dia bom pra ouvir o que eu tenho pra falar. Se é naquele dia que eu vou corrigir o problema, eu vou deixar para outro dia, sabe? Então eu tenho essa preocupação. Tá funcionando. É difícil, é cansativo. É mais trabalhoso, né? Como eu digo, dá trabalho, né, cara? Era só dizer que não. Mas eu não posso dizer que não. Eu tenho que fazer toda uma explicação para chegar ao não. E isso vai levar muito mais tempo. E às vezes nessa loucura que o cara tá, Eu brinco que a gente tem que ser meio contra o professor Girafales, né? Que ele falava que só os burros respondiam uma pergunta com outra pergunta, mas eu faço isso o tempo todo. Então as pessoas me perguntam uma coisa, eu devolvo com outra pergunta, e às vezes a pessoa descobre na minha pergunta que o que ela perguntou, ela tem a resposta, entendeu? Então eu falo assim, o cara tava pensando, hoje eu posso sair mais cedo? Eu falo, cara, mas como que tá hoje de trampo? O que tem hoje pra fazer? Isso, isso e isso, o que tu acha? Acho que não dá pra sair mais cedo. Então eu não precisei ser ruim, né? Eu só mostrei pra pessoa o que tem pra fazer, entendeu? Tá funcionando. Essa estratégia é trabalhoso, mas tá funcionando. Cara, e o Meet Camps tem rodado, né? Vários, conhecido muita gente, feito consultoria também, né? E todo mundo fala de São Paulo. São Paulo é um baita lugar, tem um monte de oportunidade. Cada vez que eu for pra lá, né? Muita gente, só que por outro lado a concorrência também é ferrenha, né? Muito mais. O que você tem visto de diferença, assim, para São Paulo, para os outros lugares? E depois queria que você falasse um pouco da consultoria também, como é que você tem feito. Tá. São Paulo é assim, cara. A gente fala que São Paulo tem tudo. Então, por exemplo, eu quero um pão legal pro meu hambúrguer. Você tem 10 tipos.
Então você escolhe, tem 10. Essa é a grande diferença. Então, São Paulo tem tudo chega primeiro, tudo chega mais rápido, a informação chega primeiro, o produto chega primeiro, tem muita logística, muita distribuição, tem muito. O grande problema é que também tem muita gente. Então, por exemplo, a gente tem uma rua no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, cara, que deve ter pelo menos 12 hamburguerias na mesma rua. Assim, é um negócio absurdo. Ao mesmo tempo que, por que todo mundo vai pra lá? Porque, cara, é um bairro muito, muito vertical. Então, pô, muita gente morando muito perto, então você gasta pouco para entregar, é tudo muito perto, muita gente. O que eu vejo fora? O que me assusta fora? A galera é pouco profissional. Então, assim, muita gente começa só por paixão e no meio do caminho fala, putz, não é só fazer hambúrguer. Tem muita coisa para fazer, acho que o mais fácil era o hambúrguer. A parte fácil era montar lá. Aí a galera no caminho vai descobrir que, pô, eu preciso de ficha técnica. Pô, eu preciso precificar. Como eu precifico? Pô, tem a porcentagem do marketplace. Como eu ponho essa porcentagem? Puta, tem taxa de cartão. Puta, meu funcionário eu contratei a 2, mas ele me custa 3.600. Puta, mas eu tenho que fazer um DRE? Nossa, mas eu tenho que calcular a margem de desperdício. A galera não tem noção disso. Então, fora, eu sinto que muita gente acha que comprei a 1, vendi a 2, ganhei dinheiro. Então, acho que o nosso maior trabalho fora é isso, sabe? De conseguir explicar pra esse cara que não é essa conta. Então, São Paulo ele é muito profissional com algumas coisas por conta dessa velocidade. O grande problema é quantidade. Fora... A concorrência te exige a ser muito, muito bom. Muito bom. Não dá pra ser mais ou menos em São Paulo. O mercado te atropela muito rápido. E é um negócio que eu falo que o ritmo é tão acelerado que a gente acostumou em São Paulo a assistir televisão mexendo no celular, de fone. É um negócio doido, porque a gente acelerou a vida num ritmo que não dá pra voltar. Né? E isso trouxe milhares de problemas, que também é outro tema que eu falo muito, que é saúde mental, né? Hoje, o que tem de gente com ansiedade, síndrome do pânico, milhares de vertentes de problemas associados a essa velocidade é gigantesco. Então, eu sinto que São Paulo tem esses problemas. Agora, fora, eu sinto que existe um vazio tanto de produto, porque não é todo lugar que já chegou muita coisa. E eu falo fora, assim, extremos, tá? Porque, por exemplo, aqui no... Onde é o lugar mais, assim, que tu já foi mais longe, assim, ou mais fora do... Cara, a gente vê... com o Burger King a gente rodou muito, né? Semana que vem agora a gente tá indo para Aracaju, eu vou dar uma consultoria em Itabaiana, que é uma cidadezinha... Como é que funciona a consultoria? O cara vai abrir, já tem uma hamburgueria e vocês tudo. vão... Assim, porque com o Burger King a gente se divide. Então, às vezes, o cara contrata inteiro e aí ele, pô, eu quero montar do zero. Aí a gente tem dentro do grupo um cara de projeto, o cara vai ensinar sobre o projeto, vai desenhar o projeto. Aí já é a primeira porrada, né? O cara fala assim, cara, esse espaço que você quer montar é até proibido, não pode. Não tem altura, não tem a saída, não tem... Cara, não tem elétrica, não tem hidráulica, não tem nada. E o cara achava o ponto maravilhoso, entendeu? Mas assim, a gente começa do zero mesmo. O workshop é assim, a gente faz workshop 1 por cidade. Então a gente inicia mostrando pro cara como escolher um ponto, como eu alugo, como eu monto uma planta básica, que equipamento eu compro. A galera tem uma ilusão, às vezes, que eu vi muito isso, tá? Por aí. O cara vê no Instagram lá, a gente fazendo anúncio de alguma marca. Então ele vai lá e compra o equipamento que eu falei, gasta 20 mil no equipamento. Só que, cara, não sobrou nada de capital pra ele girar. E o equipamento é pra soltar, tipo assim, 100 hambúrgueres a cada 15 minutos. Mas ele nem tem essa demanda, tá ligado? Não tem essa oferta pra ele. Então, assim, é o sonho de chegada lá, mano. Porque assim, a gente brinca com um dilema que eu aprendi com os meninos da Maquimbal, assim, não existe equipamento ruim, existe equipamento mal dimensionado. Então, assim, uma frigideira solta um hambúrguer tão bom quanto eu soltei aqui na churrasqueira. Só que ele solta né? Então, eu preciso de uma churrasqueira boa pra soltar 240. A questão é quantidade, né? A questão é velocidade. Claro. Às vezes não é qualidade. Às vezes o cara com a chapa muito mais barata, ele vai soltar 30, 40 hambúrguer na noite ali pra ele começar, tá tudo certo. Então, esses são os grandes erros, né? As informações às vezes demoram para chegar e quando chegam equivocadas. Então, a gente vai para tratar tudo isso. Mas hoje eu confesso que, cara, de 10 consultorias que eu faço, 9 é para ajudar a gerir pessoas. O cara não sabe contratar, não sabe lidar, não sabe mandar embora. Então... O perfil do cara que vai pra hamburgueria, assim, é a última opção ou é no sentido do vou abrir uma hamburgueria, né? Isso já foi com o Pet, vai com vou abrir uma hamburgueria aqui porque eu não tô sem emprego, sei lá, tô sem trabalho. Muito. Muita gente veio na pandemia por isso, né? Foi mandado embora, pegou a grana e hambúrguer é o caminho mais fácil. E o hambúrguer é a baixa gastronomia mais baixa que tem, assim, a galera trata o hambúrguer realmente como o fundão da sala da gastronomia, né? A gente é considerado, assim. E a gente mas ele gourmetizou um monte, ele tentou alguns lugares. Quando era, né, um negócio tipo
20 reais, 15 reais aquilo lá. Hoje o hambúrguer, né? E eu prefiro isso, cara. Eu falo pra você assim, eu gosto do hambúrguer, nem gosto da palavra gourmet, assim. Eu acho que o hambúrguer não tem nada de gourmet, sabe? São Paulo tudo vira gourmet, né? Virou uma época, tudo... E eu nem gosto desse termo, assim. Eu acho que o hambúrguer artesanal eu sempre aceitei muito bem o termo. Agora, gourmet não. Eu acho que o hambúrguer não foi feito pra ser gourmet, sabe? Eu acho que o hambúrguer foi feito pra tu segurar com a mão e se sujar pra comer mesmo, sabe? Pô, comi um X aqui antes de ontem. Pô, na terra excelente, do X aqui, excelente. Então, eu não ligo pra isso. Eu acho que o hambúrguer tem que ter coerência. E aí são coisas da gastronomia que a gente pega. Então, o hambúrguer precisa ter acidez correta, precisa ter textura, precisa ter temperatura. São coisas que precisam se ligar. Tem que ter o sal no ponto certo, tem que ter gordura, tem que ter acidez. Então, assim, são só um equilíbrio de coisas. Não precisa ser gourmetizado, ele só precisa ser bem pensado. Tem coisas que não dá, não combina, tem coisas que não dá pra você juntar, que não faz sentido. Então eu acho que isso também é muito distante pra galera. A galera acha que é só montar e sair replicando o cardápio. Tem um monte de Frankenstein por aí, né? Tem muito burger meu em cardápio pro Brasil inteiro por aí. Só troca o nomezinho. O cara viu no Instagram, eu lancei a foto é a mesuma. Eu fiz um barbecue de rapadura. Putz, você acha por aí de monte, assim. O cara copia muito. Pô, de outros amigos meus, então, uma pancada. Tem cara que tem hambúrguer muito mais viralizado que o meu. E, pô, você vai em qualquer lugar, tá cheio por aí. E por que a hamburgueria quebra? Por conta dessa não profissionalização. Eu acho que a galera monta iludido que é só fazer hambúrguer e vender, não profissionaliza e quando percebe já faliu, né? O grande lance é, a gente compra, né? Compra boletinho de 7 dias, compra produto, põe para vender. O problema é, o cara às vezes nem se atenta que se ele não configurar o marketplace para pagar semanal, ele vai receber com 30 dias. Então se ele não tiver capital para girar, ele já quebra aqui, no meio desse caminho. Então o cara não tem mão de obra qualificada, porque a hamburgueria também faz muito isso equivocado, né? Contrata qualquer pessoa, de qualquer jeito, não ensina nada e vai. E o cara cai pra dentro sem saber nada, absolutamente nada, e vai. Mas é só montar, né? Mas só fazer a carne, pôr o queijo em cima, não tem o que profissionalizar. Só que assim, hoje quem ganha dinheiro com hambúrguer criou processo, né? A gente tem o maior mestre de todos, que todo mundo até fala que é uma grande porcaria, mas é o mestre do hambúrguer, é o McDonald's. O McDonald's criou processo. Você vai na operação, a gente já visitou algumas operações do Mac, cara, todo o processo é muito desenhado. Por quê? Porque ele precisa ser desenhado, ele precisa ser sistematicamente pensado. Porque 1 minuto, 2 que você perde na operação, hoje o cliente não quer esperar 2 horas para receber um hambúrguer, tá ligado? Então, a galera quebra por isso. A galera não desenha esses processos. Eu brinco na minha aula que a vida é meio Waze, assim. Se tu não botar o destino lá, qualquer coisa que muda na rota, tu muda destino. Então, eu acho que o cara tem que começar uma hamburgueria pensada em destino. O que eu quero? O que eu quero fazer, entendeu? E aí, mano, independente do que vai mudando no caminho, você tem um destino traçado. Você vai criando um plano para aquilo, entendeu? Porque aí você consegue. Senão, você fica meio navio à deriva, sabe? É onde a galera se perde, eu acho. Que é só a vontade de ter alguma coisa a abrir, mas não ter é isso aí, né? Não ter o destino, não Exato. ter o que eu quero com aquilo. Na verdade, muitas empresas são uma fonte de ocupação pro cara. Diz, cara, eu preciso fazer alguma coisa, fazer isso. Aí vou abrir um negócio. Não é bem assim, né? Assim. Negócio é complicado, não é tão simples assim, não. Lá? Vamos lá, tem umas perguntas aqui, nós temos um quadro que chama Perguntas da IA. Eita! E aí nós botamos aqui um pouco do teu trabalho, perfil, enfim, algumas dicas, eles preparou algumas perguntas, vamos lá. Que medo. Vamos lá, falando um pouco de carne, se tivesse que vender só um corte no balcão, peraí, agora eu fiz uma zebra aqui. Se tivesse que vender só um corte no balcão, Tá. por ano, qual que seria o campeão de vendas? Nossa, cara, eu acho que hoje... Não, desculpa, por ano não, eu falei errado, perdão. Se tivesse que vender um corte só no balcão por um ano, Tá. o que seria o corte? O que seria esse corte? Flat iron hoje. Hoje o corte que eu tenho muito apelo no balcão, flat iron. Sabe por quê? Porque assim, mais uma vez, né? Eu sou fãzão do chorizo, por exemplo. Eu gosto da gordurinha por fora, sabe? Só que o que eu sinto cada dia mais, mudança de comportamento, o cara não quer a gordura. Então o cara fala assim, tem muita gordura. A loucura é, a gente aqui aprende no curso Meat Camp a pôr gordura. Né? Como eu ponho gordura, como eu faço gordura. E aí a dificuldade agora não é só engordar esse boi, é como eu faço ele depositar gordura no tecido adiposo, que é o tal marmoreio, gordura entremeada. Beleza, mas ainda assim eu tenho um cliente que chega e ele pega um Denver na mão marmorizado lindo, ele fala, nossa, só tem gordura, ele não quer. Então assim, quem eu tenho de apelo é o cara apaixonado por churrasco, esse cara entende o marmoreio. Mas ainda assim, a mulher dele não.
A mulher dele, ou vice-versa, a mulher apaixonada por churrasco, chega lá o marido, nossa, mas só tem gordura essa carne. É uma carne mais, querendo ou não, ela é mais pesada, assim, né? A saciedade que você tem com uma carne dessa. Exato. Então, assim, o flat, ele agrada gregos e troianos. Assim, é uma carne macia, tem sabor, funciona no churrasco, funciona na frigideira, funciona num sanduíche, funciona em qualquer lugar, tem alto valor agregado. Então, pra mim, assim, ela é bem coringa, né? Não é a minha preferida, mas eu estou pensando no que eu vendo muito. Ficaria pra mim entre flash e ancho, tá? O ancho já tem nome, né? Então, assim, ele também funciona muito, muito, muito. Mas observando esse lado, né, da gordura, eu acho que o flat. Eu arriscaria no flat. É no dianteiro, né, cara? Exato. Então, em tese, todo mundo fala que não é pra ser talvez a melhor carne. Ou... Que é a grande loucura da minha resposta. Exato. Cara, e outra pergunta aqui é sobre fornecedores, né? Você tem algum critério de escolha e o que você não abre mão quando pensa em fornecedor? Aí é o mesmo critério para fornecedor, colaborador e sociedade. Esse é o meu maior critério, lealdade. Então, eu estou trabalhando com o meu fornecedor, eu consigo até dever ele sendo leal. Como isso? Meu parceiro, vou precisar atrasar um boleto teu. Tu segura 2 dias para mim? Seguro. Meu parceiro, tive um problema com o teu produto. Como que a gente resolve? Ah, cara, não tenho o que fazer não. Esse cara não é leal a mim. Eu tô tentando ser a ele, mas ele não é a mim. Então, parceiros que eu tenho hoje, às vezes eu pago até mais caro no produto dele, sabe? Eu tenho distribuidores que eu acho o mesmo produto em outro lugar, mas é o cara que o dia que eu levei um problema ele me ajudou, o dia que eu mostrei um problema logístico ele me ouviu. Então, eu entrego essa lealdade e peço ela de volta. Então, eu escolho parceiro assim. Então, produto bom eu acho que é obrigação. Eu acho que a gente passou dessa fase de discutir a qualidade do pão, a qualidade do queijo. Esse é o mínimo. O que não tem qualidade, eu nem abro o relacionamento porque está distante do que eu preciso. Agora, achei a qualidade, essa é a qualidade, aí eu vou procurar a lealdade desse cara. Cara, eu vi com um lote com problema, eu tive um lote de queijo que veio ruim, eu tive um porque pão que chegou... Vai acontecer em algum momento, essas coisas vão acontecer, né? Até porque, por exemplo, eu tenho a indústria de blend também. Então, eu sei os problemas que dão. Logística, operação, 1000 problemas no caminho, né? Muita coisa para dar errado. O problema não é dar erro, o problema não é errar. O problema é como você responde ao erro, né? Como você lida com o erro, como você corrige um problema no delivery, por exemplo. Então, para mim, a relação é a mesma com o distribuidor, com o fornecedor. Eu só quero desse cara que ele seja verdadeiro comigo. André, não vou conseguir te entregar porque caguei aqui, cara. Deu errado minha operação. Pô, tô sem funcionário, você me perdoa. Eu vou correr atrás do prejuízo, te entrego amanhã. Cara, eu vou ajudar ele com o maior prazer porque eu passo a mesma coisa com o cara. Eu não gosto do cara muito bom de papo. Sabe, cara, tivemos um problema na entrega, está a caminho, tá nada, não tá a caminho. Puta conversa mole, sabe? Então, assim, eu não consigo lidar com esse cara, sabe? O motorista foi assaltado, roubaram o caminhão, você sabe que não é verdade. Eu falo, aonde que ele foi roubado? Ah, não, foi, não sei. Eu falei, cara, não foi. Não foi, eu sou crescido na periferia, eu sei que lá não rouba isso. Não foi roubado. E se tivesse sido roubado, meu WhatsApp já tinha aparecido um monte de oferta já. Porque é assim o mercado, entendeu? Então, outro lance leal é isso. Por exemplo, não faz muito tempo vieram me oferecer uma carga num produto que eu sabia que aquele cara não vende aquele produto e o preço estava errado. E aí eu viro meu parceiro e falo, teu produto está sendo vendido em tal lugar com o preço errado. Puta, me roubaram uma carga tem tanto tempo. Eu falei, vai lá que teu produto está sendo vendido com o preço errado. Então, assim, eu não compro porque eu não fomento. E ainda assim sou leal ao meu parceiro, dar um toque pra ele. Eu achei teu produto. Teu produto custa 100, o cara tá oferecendo a 50, tem coisa errada. Tem coisa. Como o cara tem mais preço que você, que é o dono do produto. Então eu acho que eu lido assim. Pra mim é lealdade. Eu preciso ser leal ao cara porque eu vou cobrar isso dele. Show de bola. Tem muito assunto, mas a gente tem que cortar, né? Tem o lado bom tem o lado bom do evento que a gente fala com muita gente, ao mesmo tempo a gente tem que ser mais dinâmico, né? Acho que é uma aula aí, vou ter que fazer umas depois em off aí, como é que é lidar com todo esse monte de sócios aí, né? Um pouco mais, as pessoas que tem falado também, é um desafio em todas as áreas, né? A gente tá vendo isso em todos os segmentos, né? Essa questão de pessoas e contratação e como é que ficam, né? A sequência, o turnover, enfim, tinha bastante coisa pra gente explorar e mais toda a parte gastronômica do negócio. Andrezão, fica pra uma outra, né? Certeza. Com o maior prazer. Quando precisarem, eu tô aí. O maior prazer. Quem tem a oportunidade de ir a São Paulo, lá no estabelecimento caro, o cara é fera, a gente comeu aqui um hambúrguer espetacular, né? Tem uma baita de uma experiência,
A gente nem conversou de viagem, né? Adora viajar também. Putz, tem toda eu sou essa... apaixonado. tem Trabalho pra viajar. Trabalho. Maravilha, Andrezão. Obrigado, cara. Obrigado aí. Eu que agradeço. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, tá? Realmente eu acho muito legal um podcast pra contar história, pra falar, pra comunicar a galera, principalmente nesse segmento também, que com todo respeito, a pecuária sofre as mesmas coisas do hambúrguer, a galera não é profissional como deveria ser, não tem os números na ponta da linha como teria que ter. Aprendi muita coisa no podcast também, ouvindo muita gente boa que já passou pela mesa aqui. Então agradeço o carinho e a responsabilidade de poder compartilhar alguma coisa. E, cara, se eu puder encerrar falando alguma coisa, eu acho que resume tudo que nós conversamos. Eu gosto muito do que está escrito no Evangelho de Marcos, quando Jesus ensina: aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Eu acho que esse é o maior princípio. Isso engloba tudo que a gente conversou aqui, engloba negócio, engloba a gente. Não dá para liderar sem servir. A partir do momento que você serve as pessoas, as coisas funcionam de um jeito diferente, as pessoas passam a lembrar de você, passam a amar você, porque você só não é dono, você não é só líder, você serve. Né? Então eu cobro das pessoas que as pessoas aprendam a servir. Você quer convencer alguém de alguma coisa, serve ela um tempo. Nunca mais essa pessoa questiona você quando você pedir qualquer coisa, porque você já deu isso, você já serviu, você já abençoou, você já cuidou. Acho que esse é um princípio irrefutável, assim, e deixo para a audiência aí passar a servir a gente, as pessoas gostam mais de você, as coisas ficam um pouquinho mais leves aí no caminhada, tá bom? Obrigado. Baita. Espetacular, espetacular. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado também tanto quanto a gente. E agradecer aos nossos parceiros aí, a Cia Brasil, San Esteban, Inex 360, a Rincão Garopaba e ao Saleiro. Sigam os nossos parceiros nas redes sociais, também siga a gente, todas as redes aí, Armindo Bart e BP Quadros e também Pé no Barro Podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!